Olá, investidor e investidora! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Almoço de Negócios. Eu sou Marcelo Coutinho e ao meu lado, Vinícius Custódio e Sandra Lacerda vão dar o brinde, o tom e a maravilha do programa de hoje. Ah, Coutinho! Você leva muito jeito pra coisa, Coutinho! Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do seu Almoço de Negócios. Coutinho realizou um sonho de falar o nosso Olá, investidor e investidora. Muito e mandou legal. muito bem, hein, Coutinho? Tá bom? Pô, tá bom demais. Tá contratado. Beleza, vou mandar meu currículo. Tá contratando, nem precisa. Já passou no teste prático. Vamos juntos, pessoal, até as 3 horas da tarde, com muita informação, análise e opinião. Aquilo que realmente faz diferença pro seu bolso. O Coutinho, show de bola, galera, adorou. Olha lá, já anunciou. A Sandra Lacerda está aqui com a gente, bancada completa nesse começo de tarde, no seu Almoço de Negócios. Mandou bem o Coutinho, hein, Sandra? Boa tarde pra você. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Coutinho. Muito bem mesmo. Fiquei impressionada, Coutinho. Mas também, vamos falar a verdade. Quem não decorou essa abertura, né? Quem não é louco pra sentar aqui na bancada e falar olá, investidor e investidora. Realmente muito bem, Coutinho. Boa tarde, pessoal. Boa, Sandra, reforça aí pra galera que nos acompanha. Falamos nesse instante para mais de 2.300 pessoas de forma simultânea os caminhos que o nosso público deve percorrer para construir o programa junto com a gente. E deve mesmo, deve mandar mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11, número 9, 3726 1318. Pega o seu celular e salva o nosso contato, DDD 11, número 9, 3726 1318. Nas nossas redes sociais você acompanha os vídeos que a gente publica diariamente, vídeos diários que a gente publica para ajudar você no seu investimento. Nosso Instagram é @oficialtcnews e o nosso TikTok é @tcnewsoficial. Faltam 2 seguidores no nosso Instagram pra gente chegar aos 1.700 seguidores. Faltam 2. Então parou de seguir. Eu tinha comentado com o Vini ontem. Ontem faltava 1, hoje faltam 2. Perdemos um seguidor aí. Nos últimos 30 dias a gente perdeu acho que 29 seguidores. Caramba, Como que deixam de seguir? tá acontecendo? Mas a gente ganhou 256. Aí você faz a bem conta, melhor. 256 menos 29. É isso aí, é o saldo que temos. Boa, mas agora eu tô vendo aqui de novo, então falta 1 seguidor Aí. pra gente virar e conseguir os 1.700 seguidores, então conto com você aí do outro lado da tela. As pessoas que forem chegando no nosso Instagram, a gente vai com certeza falar aqui no ar e agradecer vocês por acompanhar a gente nas nossas redes sociais também. Hoje é um dia especial, nós temos o prato principal do nosso almoço de negócios, é a entrevista com a Bruna Seni, analista de renda variável na Rico. Ela vai estar com a gente a partir das 2h30 da tarde até as 3 horas para fechar o nosso almoço de negócios com chave de ouro. Com ela nós vamos trazer análises e oportunidades no segmento de renda variável, com destaque para o setor do petróleo e também financeiro, então você não pode perder. Aproveitando, já manda a sua pergunta, a sua mensagem e a sua dúvida no nosso WhatsApp. Vou falar mais uma vez, DDD 11, número 9, 3726 1318. Na nossa transmissão do YouTube, você deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, Sandra Lacerda. Todos os caminhos colocados à disposição do nosso público. A Sandra falou, é verdade, estamos quase com 1.700 seguidores no nosso Instagram. Se você puder ajudar a gente, @oficialtcnews. Chegou! 1.700? 1.701 seguidores. Aê! Muito obrigada! Muito obrigado. Eu já falo na sequência aqui do nosso programa os nomes de quem começou a seguir a gente agora, tá bom? Obrigado aí pela ajuda, pela força de sempre aqui no nosso trabalho. E a galera gostou da abertura do Almoção de Negócios. Uma abertura diferente, né, no dia de hoje. Foi muito legal. Foi bem legal, né? E foi meio que de improviso. Sim. Coutinho falou, não sei se eu tô preparado. Não, tá preparado sim, vai, Combinamos Coutinho. agora. Aí avisei o Léo, falei, ó, começa lá. E deu certo, foi muito legal. Olha, um abraço aqui pra Paquita Trader. A Paquita Trader, ela é de Minas Gerais, também está no nosso Instagram. Eu não vou falar o nome da Paquita Trader, mas ela tá no Instagram, ela escreveu, Vini, sou eu que sou a Paquita Trader, lá de BH. Então, um abraço, viu, Paquita? Valeu aqui pela participação de sempre. Se você quiser, Vini, pode falar meu nome, aí eu falo o nome aqui. Tem gente que gosta de manter o personagem. Vini, o Vini tá diferente, disse o Edson. A galera dando bastante risada. O André Mota falou, opa, que é isso? Sol Siqueira.
A Leila Rodrigues, boa tarde, Vini Sandra. O Alisson Monteiro gostou da abertura, o Alexandre Silva também. Salve, salve para o Rogério Rodrigues. Léo Yamazaki, de olho em Raia Drogazil. RD Saúde, antiga Raia Drogazil. Vamos anotar aí já, por gentileza, Sandra, vai Com ser certeza. o primeiro pedido. Quem mais? O Carlos junto com a gente, o Etcar também, Ismael Alves. Coutinho, você é show de bola. Diego DDC, falou, o Coutinho tomou o lugar do Vini na abertura. Sol Siqueira, amei. O Demétrio, Vinícius Coutinho e o Marcelo Custódio. Big Orange também tá por aqui, gostou da abertura. O Diego DDC, o Silvonei Pereira da Silva são 2 membros do nosso canal, muito obrigado. Léo Yamazaki achou sensacional. Sensacional também tá a sinalização sonora aqui, hein? Investidor e investidora, é o Ibov. É hora do trader que está comprado em Bova 11, que está comprado no contrato do mini índice, chorar no banho, sem pai nem mãe. Tem criança de colo correndo, o chicote estrala, o filho trader chora e a mãe não vê, porque o Ibov renova a mínima intradiária. Nossa, do jeito que eu falei também parece que tá caindo 5%, né? Tá caindo 0,97%, mas perde o patamar dos 136 mil pontos. A gente já tem que atualizar nosso GC, ó. Acabou de perder o patamar. Ih, rapaz, dólar na máxima. É Ibov na mínima, é dólar na máxima. 135.840 pontos para o Ibov. E o dólar, Sandra Lacerda na máxima intradiária. O dólar avança 0,77% agora aos R$ 5,560. R$ 5,560 e a máxima do dia R$ 5,561. O Ibov agora recua 0,95% aos 135.865 pontos. Muito obrigado. Coutinho, eu vou direto com você pra gente falar de Ibovespa, de dólar, de Ibovespa futuro, no intraday, no gráfico diário. Só para trazer um rápido resumo, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, continua sendo sabatinado pelo Senado Federal. Você está acompanhando aqui imagens ao vivo. Há pouco, quando questionado sobre riscos de estagflação para os Estados Unidos, Jerome Powell disse que a autarquia não enxerga riscos agora de acontecer uma estagflação na economia americana. Antes disso, ele estava respondendo sobre o mercado de criptoativos. Na visão de Jerome Powell, nos últimos anos, a indústria de stablecoins amadureceu e se tornou mais popular. E que agora o Fed analisa a possibilidade de retirar muitas orientações que antes vigoravam a respeito de criptomoedas. São esses os principais pontos agora, os mais recentes assuntos abordados pelos senadores, questionando o chairman do Fed. Daqui a pouco a gente vai ao vivo para lá, fazemos aqui a tradução simultânea. Primeiro, Coutinho, vamos acompanhar essa aceleração do movimento de baixa que aconteceu no Ibov, e o futuro da moeda americana voltou ao patamar de R$ 5,56. As suas análises, Coutinho, o Ibov na mínima de novo. Naquela região lá, 135.840 pontos. Não rompe mínima intradiária, mas toca esse patamar de mínima. Vai você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Então, tudo sob controle, né? De manhã com o Leozinho era 1,38,320. 1,38,320 já foi. Então, do seu lado esquerdo, agora, o suporte do mercado, 1,37,875. Ibov, do seu lado direito, no gráfico diário primeiro, tá lá. O Ibov, 135.910. Quem quiser o valor, a mínima ou o fundo do Ibov nessa sessão gráfica é 1,34997. No caso do índice, volta para cá, no gráfico intraday, o que você tem? Provavelmente deve ter um pivôzinho de baixa. Não, tem um envelope de baixa. O mercado cai, o mercado lateraliza, deixa cair. Cota 1,38230, sentiu essa LTB aqui, a gente ainda estava com o Leozinho, agora com o Vini e com a Sandrinha, tá aqui, ó. LTB empurra para baixo, joga esse cara para 1,37875. No Coutinho, perdão, só pra entender, porque a nossa audiência tem muita gente operando vendida. O KB Jones é um desses telespectadores. Ele falou, Vini, passei um calor, ele tá vendido já, me parece que há algumas horas no Ibovespa Futuro. Pra quem está vendido nesse instante, pode manter a posição short, Coutinho? Pode manter a posição short. A venda, ela é validada a 1,38260. Já tá 1,38120, deixa descer. 1,37875. Obrigado, Coutinho. No caso da doletinha, dólar WDO N25. Ixi, ó. A formação gráfica é ao contrário. É sobe, lateraliza, sobe. Envelopão de alta, deixa subir.
R$5,562. O objetivo do dólar, esse aqui tá muito longo, R$5,577. Você consegue pegar, por causa da figura gráfica, um fibo mais curto. Então vamos lá. R$5,563 é ponto de venda. Atento, você tá em cima dele, cola o stop da eventualidade que caia. Depois, R$5,572 é o próximo ponto. E aí sim, esse mais longo, R$5,577. Obrigado, Coutinho. Enquanto você fala, o dólar renova máxima atrás de máxima e o índice continua renovando mínima atrás de mínima. Só para a gente reforçar aqui o olhar de mercado para quem está operando no intraday o contrato do mini índice. Tem alguma região de suporte chegando aí, Coutinho, ou não? 137,875. 137,875. Deixa descer. Então tem chão ainda, ó. O Ibovespa Futuro renovando mínima, o Ibov renovando mínima e o dólar renovando máxima, senhoras e senhores. Ainda tem chão para você que está operando vendido o contrato do mini índice. Tem a possibilidade de você ganhar aí mais alguns bons pontos de acordo com o nosso Marcelo Coutinho. A mesma pergunta, só que agora para o dólar, Coutinho. Quando chega uma região aí de resistência para a doleta? Você tá em cima dela, a R$5,563, então cola o stop, porque é ponto de inflexão barra venda. Se subir, aí ok, R$5,572 e depois 77. Então é 63, 72 e 77. Tá em cima mesmo, R$5,563 agora. Vez ou outra vai para R$5,564. É nesse patamar, nessa região que o Marcelo Coutinho cantou a bola aqui para nós. Vamos rapidinho lá para os Estados Unidos para ver se a movimentação é semelhante, Coutinho. Tô até de olho aqui na Black Arrow, o gráfico de 5 minutos do S&P 500. Tem uma movimentação de queda que começou 11h45 da manhã no intraday, no gráfico de 5 minutos, e veio até agora meio-dia e 10. Agora estamos aqui meio-dia 15, então tem uma leve lateralização aqui no S&P 500, de acordo com a Black Arrow. Sandra Lacerda, no gráfico diário, na performance do dia, lateralizados os principais indicadores da Bolsa Americana, certo? Certo, Vini. O S&P 500 sobe 0,11% aos 6.098 pontos. Dow Jones recua 0,15% aos 43.029 pontos. Nasdaq, um avanço de 0,25% aos 22.244 pontos, Vini. E o Russell 2000, que é o indicador que monitora as principais small caps do mercado americano, agora cai 0,96%. Aqui tem uma queda mais intensa. É negociado a 2.141 pontos. Você, Coutinho? Vamos lá, pessoal. O mercado americano melhora. Então, o que eram 4 canais lateralizados, agora deu uma empinadinha. Então, vale a figura gráfica laranja. O mercado americano, ainda que lateralizado, já é uma lateralização altista. Todos os 4 índices, Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, todos eles rompem, uns mais, uns menos, as suas respectivas resistências. Mas, apesar de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, cenário interno e externo, você vê que, novamente, o Never Bet Against America prevalece. O mercado vai bem, o mercado sobe, cai um pouquinho com relação ao início da manhã, mas segue com essa tendência de alta. Obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos direto agora acompanhar Jeremy Powell, o chairman do Fed, que é sabatinado pelo Senado Federal. Há pouco ele falava a respeito de estagflação, mais uma vez disse que não é o cenário base da autarquia americana. No entanto, claro, né, é obrigação do Banco Central monitorar essa possibilidade. Ele diz que a autarquia faz isso, monitora a possibilidade de estagflação. E apesar de não ser o cenário base, e somente se isso acontecesse, o Banco Central estaria numa posição muito difícil, nas palavras do chairman do Fed. Vamos lá, direto para o Senado dos Estados Unidos, onde uma comissão de senadores sabatina Jeremy Powell. Because interest rates are too high, car prices have gone up. Why don't we forgive that person's car loan instead of forgiving their student loan? But you don't comment on that. You comment on tariffs. So I'm going to just show you. I don't comment on tariffs at all, actually. I comment on only inflation. Commented on tariffs. You've I'm only commenting on the tariffs. wisdom of tariffs. Look, the chairman's over there in the conversations. I'm going to show you a chart here. This is car prices. I'm paying attention, however. This is car prices since this year. Car prices are down. Car prices are down. Inflation in America is down. We got elected
by millions of voters. You got elected by one person and he doesn't want you to be in that job. O senador está ali mostrando um gráfico em que ele enfatiza a queda de preços nos Estados Unidos, que a inflação está caindo nos Estados Unidos. Me parece ser uma crítica ao presidente do Banco Central americano que não diminui a taxa Fed Funds. O senador destaca principalmente os preços de carro na América. Diz que os preços dos carros estão em baixa, que a inflação na América está em baixa. Vamos ver o que diz Jeremy Powell. Thank you, Chair Scott, and thank you, Chair Powell. O presidente não respondeu, né? Ele já tinha se direcionado ao senador, que pegou a palavra de novo e fez alguns complementos. Até a imagem responsável pela transmissão oficial cortou para o Jeremy Powell. Também tinha expectativa de uma tréplica, que não houve. Jeremy Powell simplesmente não fez nenhum complemento às colocações do senador que acompanhamos agora com aquela apresentação do painel sinalizando uma queda na inflação nos Estados Unidos. Temos um outro representante político americano com a palavra. Vamos acompanhar. And we look at the data that's coming in, but we don't. We're never going to take into account budget deficits and things like that. Well, here is my concern. Maybe Congress should be thinking about it. The world is losing faith in America's ability to repay our debt. We have seen a sell-off in the bond market. The United States dollar has lost more than 10% of its value against the euro and pound and is down against nearly every single major currency in the world. Back in May, Moody's downgraded the U.S. government's credit rating because of growing debt. O senador fala a respeito da dívida pública dos Estados Unidos, diz que essa é uma preocupação particular dele e que talvez o Congresso americano devesse se preocupar mais com isso também. Na avaliação do senador, o mundo está perdendo a fé na capacidade da América de honrar os seus compromissos comerciais, de honrar as suas dívidas. É assim que começa a pergunta do senador. Vamos ver para onde ele vai e qual vai ser a resposta de Jeremy Powell. Aqui, Ibovespa renova mínima intradiária e o dólar continua a sua trajetória de alta. Coutinho falou pra gente sobre aquela região de resistência, pelo menos momentaneamente há um rompimento. Primeiro Jeremy Powell, depois Coutinho. The concern really is that if we don't do something, then there will come a time at which it will be a problem, not for us, but for the country. But that, at this time, it does not interfere in any way with our ability to do that. Is a realistic concern in the future, given the rate of increasing debt. And it's something I'm concerned about, and maybe because it's in the future, maybe that's why. Bom, Jeremy Powell fala a respeito da dificuldade dos Estados Unidos em honrarem os seus compromissos, né, ou em honrar os seus compromissos financeiros, a sua dívida, e de saída ele responde que não é um problema só do Banco Central dos Estados Unidos, mas é um problema do governo dos Estados Unidos, né, que neste momento a situação não interfere na capacidade de construção, da economia dos Estados Unidos, mas que sim é um problema. Vamos continuar acompanhando ao vivo o chairman do Fed. This bill could cut as many as 16 million Americans off of health care. When we think about Medicaid, 71% of the Medicaid recipients in Georgia are children. So we're taking their health care, and then we're saying to these children that you'll have to deal with these trillions of dollars in debt one day. $4.2 trillion increase. Senate Republicans are trying to use a budget gimmick to claim the bill only costs a fraction of that by simply not counting things they don't want to count. If they don't like the math, they just change the formula. But the markets and those investing in our country don't care about these budget tricks. And I don't think it will help my 6-year-old and my 8-year-old when the bill comes due on this. They know the truth, and they will react based on the truth. The big ugly bill will put the United States on a disastrous fiscal path, and it will be catastrophic for our economy. Even worse. Bom, deixa eu trazer aqui para o mercado local, para o cenário doméstico. O senador está se alongando bastante na sua pergunta. Ele está fazendo agora uma série de críticas aos republicanos. Diz ele que os republicanos estão tentando usar um truque orçamentário para reivindicar o projeto de lei, que quando a conta não favorece os republicanos, eles simplesmente mudam a fórmula, eles não gostam da matemática, mas que os investidores que
colocam seu dinheiro nos Estados Unidos, eles não se importam com esses truques orçamentários, que eles de fato querem conhecer mais a respeito da verdadeira situação econômica dos Estados Unidos, e aí depois o senador fala a respeito de gastos com o segmento de saúde, e nesse ponto ele menciona a Geórgia de maneira específica. Enquanto ele termina de construir a sua ideia, deixa eu vir aqui para o cenário doméstico, para o mercado local. Leozinho, se você puder compartilhar minha tela. Profit Pro da Nelógica é um cenário completo e absoluto de aversão ao risco nesse começo de tarde. Os DIs de ponta a ponta renovam máxima intradiária, e o Guilherme Cunha cantou essa bola ontem aqui no Almoço de Negócios, falou: não me deixo levar pelos DIs recuando ontem 8, 9 pontos base, tá voltando tudo. O Ibov em região de mínima intradiária, toca a sineta! Ibovespa Futuro perde o patamar dos 138 mil pontos. 137.910 pontos. Região de mínima intradiária, 905 pontos. Mínima, WINQ 25. Agora se recupera momentaneamente, timidamente, 137.940 pontos. E o dólar futuro está lá na casa de R$ 5,57, também em região de máxima intradiária. D1F 30, 31, 33 e 35, todos esses vértices da cauda de juros renovando também máxima do dia. E nós temos agora, nesse instante, o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falando de improviso. Há pouco, ele estava falando a respeito de Donald Trump, citou também o ex-presidente Bolsonaro, fala agora a respeito do biodiesel. É uma pauta do setor de Minas Energia, da pasta de Minas Energia, em que o presidente Lula participa. Vamos acompanhar ao vivo agora aqui no seu Almoço de Negócios. Ministério da Mulher, Ministério do Direito Humano, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Trabalho, jogou fora, Ministério da Cultura, desmontou todo o Ministério. Esse aqui sabe quantas pessoas que ele teve que contratar, essa daqui sabe que é o Ministério da Gestão, esse aqui sabe como é que teve que contratar, esse aqui sabe, esse aqui que está feliz da vida, porque o Brasil vai chegar no final do ano com 10 milhões de turistas estrangeiros visitando o Brasil. Se tem uma coisa que me deixa feliz, Sabino, é quando eu encontro alguém que começa a dizer: o aeroporto dá uma droga. Por que dá uma droga? Porque virou uma rodoviária, tem muita gente. Pois para mim é o prazeroso saber que o povo brasileiro voltou a viajar internamente, para conhecer o seu país. E eu queria dizer para vocês que essa política de biocombustível, ela é para nós um modelo que ninguém vai conseguir competir com o Brasil. O Brasil tem uma chance. O Brasil tem uma chance. Nós temos a COP30. A COP30, ela é uma coisa muito marcante, porque nessa COP30 eu quero transformar essa COP na COP da verdade. Os países ricos vão ter que dizer se eles falam sério quando falam da questão climática, ou se acreditam ou não nos cientistas. Porque todo mundo sabe que o mundo está virado de ponta cabeça. O mundo e a humanidade. Todo mundo sabe a confusão que está acontecendo no mundo. Quando o mundo gasta 2 trilhões e 700 bilhões de dólares de armas o ano passado. 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra, quando nós temos 733 milhões de seres humanos que vão dormir sem ter o que comer. É de se perguntar que políticos nós temos no mundo. Qual é o humanismo que tem dentro de cada chefe de Estado nesse mundo? Meio-dia, mais 28 minutos, estamos acompanhando em paralelo as declarações do presidente Lula e a sabatina com o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Coutinho, vamos para a análise gráfica, o monitoramento técnico de índice de dólar. A gente estava aqui conversando nos bastidores, você me mostrou que os 2 ativos que você está monitorando no intraday, eles respeitaram de maneira
impressionante os pontos técnicos que você cantou a bola aqui pro nosso público, hein, Coutinho? Olha só que o dólar do seu lado direito foi lá, deu uma beliscada no 77 e recuou. No caso do índice, a mínima dele é 1,37900. Meu ponto, 875. Faltou 25 pontinhos, ainda dá para chegar lá, mas de novo, já pode considerar que tocou, então atento. Dólar, inicia processo de correção, atento comprados. Índice, pode iniciar processo de correção altista, atento vendidos. Obrigado, Coutinho. Vamos ficar de olho no intraday do mini índice e do mini dólar. Voltamos a acompanhar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na sequência, também voltaremos a assistir aqui Jeremy Powell sabatinado no Senado americano. Não deu certo. Mas era um pouco de ignorância minha, porque a gente tinha soja. A gente tem a palma, a gente tem o dendê, a gente tem outras oleaginosas fantásticas. Ou seja, é como fazer renovação de frota. Teve uma vez eu queria fazer renovação de frota de geladeira. Aí apareceu um cidadão e falou assim para mim: ô presidente, é preciso saber quem vai comprar a velha. Eu passei um ano, cara, discutindo quem é que ia comprar a geladeira velha. Ninguém queria comprar. Eu fui atrás do Gerdau, porra, você compra a geladeira velha. Aí depois eu compro, mas onde vai armazenar? Não tem. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não estou preocupado com a geladeira velha, eu quero comprar nova. Então vamos deixar o povo comprar nova. Ele se vira a usar a velha e resolver o problema. Caminhão é a mesma coisa, você sabe da discussão. Mesma coisa, vamos renovar a frota de caminhão. Ah, e o caminhão velho? Ah, mas é eu que tenho que me preocupar com o caminhão velho. O caminhão velho se preocupa, o dono dele. Eu quero me preocupar é com o novo, que eu quero vender, quero fabricar. Então essa história do biodiesel, nós temos que saber que nós temos adversários. Eu acabei de saber agora que os Estados Unidos da América do Norte não reconhecem a nossa safrinha de milho. Quando ela era safrinha, eles até queriam reconhecer. Mas agora que a tal da safrinha é maior do que a safra normal, eles não querem reconhecer. Da mesma forma que eles nunca reconheceram que quem inventou o avião foi Santos Dumont. E nós vamos ficar quietos. Nós vamos aceitar, ô Mauro, você que é o meu chefe da diplomacia. Eles têm que saber que nós plantamos milho, temos 2 safras, no Nordeste temos 2,5 safras de uva por ano, e que nós queremos que seja respeitado a grandeza e a soberania desse país. Nós queremos. Sabe, eu achei fantástico a gente fazer etanol de milho. Olha, o dia que faltar milho para as galinhas, a gente não faz mais. Mas por enquanto a gente tem capacidade de produzir etanol, o farelo para alimentação à ração animal e o milho ainda para fazer pipoca. Bom, deixa eu voltar aqui para contextualizar. Você que está ouvindo o presidente da República e não entende necessariamente o que ele está falando agora a respeito dessa questão do etanol, o Conselho de Política Energética aprovou o aumento de etanol nos combustíveis a partir de agosto. Então atenção, você que está aí do outro lado da tela, consumidor, investidor, é uma notícia que vale para todo mundo. A matéria do portal G1 é assinada pelo Guilherme Mazui, pela Mariana Assis e pela Délis Ortiz. Você, Sandra. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou nesta quarta-feira, dia 25, elevar, a partir de 1º de agosto, o percentual de mistura do etanol na gasolina de 27% para 30% e, no caso do biodiesel, subir de 14% para 15% a mistura do etanol. As medidas visam a auxiliar o país a enfrentar possíveis altas no preço do petróleo em razão do conflito militar entre Irã e Israel. O Irã é um dos principais produtores mundiais de petróleo refinado para a produção de combustíveis fósseis. O secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, afirmou que o governo projeta, com a medida tomada nesta quarta-feira, uma queda de até 11 centavos por litro no preço da gasolina vendida nos postos de combustíveis. Muito obrigado, Sandra Lacerda, pelas informações.
Então aqui está a manchete. Coutinho, deixa eu aproveitar e passar com você a cotação, o análise técnica, o monitoramento gráfico de Petrobras. Vamos falar de Raízen, Jalles Machado, São Martinho também. Mas começando com Petrobras, Petri 4. Por favor, Coutinho, tecnicamente falando, qual que é o momento da empresa, Coutinho? Bora lá. Pessoal, tá na tela Petrobras. Petrobras tinha um envelopezinho de alta, nos levaria a R$ 33,74. Tá aqui. Aí não sobe, um lateraliza e aí virou não sobe. Então lembra de sempre, quando você tem um envelope que dá errado, ele vira pivô. Então Petrobras cai, R$ 31,38. Agora você tem uma nova formação gráfica de Petro que pode te levar a R$ 30,52. Então o que era sobe, lateraliza, vira um sobe, corrige para posterior alta. O que está errado nesse gráfico é que Petrobras volta para aquele longo canal que a gente estava, né? Se você quiser dar uma limpadinha no gráfico, eventualmente fica mais didático. Então tá aqui, ó, Petrobras, aquela longa lateralização desde abril, a gente teve aqui um respiro e agora a gente volta. E esta voltinha me joga um pouco mais para baixo, voltamos para dentro do canal. Então, comprados em Petro, atenção, podem estar mal comprados e pior do que o mal comprado em termos de valor absoluto é se Petro volta a lateralizar. Raízen, essa tá horrível, Coutinho. Raiz 4, tá na mínima intradiária, é uma empresa de etanol que no gráfico está tentando buscar o pré-sal. R$ 1,60 é o preço de tela, a queda agora é de 2,44%. Toda essa pernada de alta que a gente observa aqui, ó, já ficou para trás, Coutinho, já voltou tudo. Já devolveu, o ativo perdeu... Que urucubaca em Raízen! O ativo perdeu 1,71. O ativo cota 160 está em cima de 159, outro suporte. Raízen me leva a R$ 1,39. Esse aqui não precisa falar, tá comprado, tá mal comprado. Jalles Machado, JALL3. Agora opera perto da estabilidade, cota R$ 3,90. Na semana, recua quase 5%, é pancada também em Jalles Machado. Baixista, pivôzão de baixa, né? Então o mercado cai, o mercado faz a correção, o mercado dá uma derretida. O ativo cota 3,90, 3,91 agora. Se você quiser pegar um fibo mais curtinho, pode pegar daqui para cá, o amarelinho. Olha só, você tem dupla confirmação, duas linhas de fibos diferentes no mesmo lugar. Então, a priori, 3,71 já fica mais garantido. O ativo cota 3,91, 20 centavos de queda. Aí sim, perdeu 3,71. Azeda, 3,53. Próximo objetivo, 3,25. Raízen na mínima. Jalles Machado no 0 a 0, São Martinho, SM, TO3, Coutinho, na mínima do dia também. As empresas aí sucroalcooleiras do nosso país, no dia de hoje, a despeito desse aumento na composição do combustível, na composição da gasolina, o aumento de etanol nessa composição, as empresas do segmento não avançam, ao contrário, recuam. Tem o petróleo operando em forte movimento de baixa também ao longo da semana, dessa semana, né? Ao longo dessa semana. São Martinho, R$ 18,32, é mínima intradiária, caiu 1,35%. Ih, chegou em região de suporte, hein, Coutinho? Em cima dele, R$ 18,31, suporte R$ 18,33. Se você pegar e traçar um fibo, olha só, a mágica acontece de novo. Duas linhas em cima do mesmo ponto. Então, o que eu falei de anterior, se eu não me engano, foi Jalles Machado. É isso daqui agora. Jalles Machado. No 832 e agora, de novo, perdeu no 832 a Zeda. 17,54, 16,29, 15,15. Muito obrigado, viu, Coutinho? Vamos voltar a falar de Bovespa. Sandra Lacerda, o Ibov renova de novo. Mínima intradiária. A queda já é superior a 1%, não é isso, Sandra? Isso mesmo, Vini. O Ibov recua 1,05% agora aos 135.729 pontos. A máxima do dia para o Ibov, 137.162 pontos. E a mínima, 135.564 pontos. O WINQ25 recua 0,83% agora aos 138.155 pontos, máxima do dia 139.385 pontos e a mínima 137.900 pontos, Vini. Obrigado, viu, Sandra? Na sua tela, Profit Pro da Nelogica, ferramenta Times and Trades. Deixa eu ver se está aparecendo aí para você, investidor, agora sim, ó, agora está aparecendo. Então vamos ver no gráfico diário quais são as corretoras que operam na ponta vendedora e quais são as corretoras que estão operando na ponta compradora
compradora do contrato do mini índice WINQ25. Você percebe uma linha em azul, para quem nos assiste com imagens, que acentuou a movimentação de venda no mini índice. Essa acentuação aconteceu por volta do 12h10, no início do seu almoço de negócios. Senhoras e senhores, agora observamos aqui, esta linha em azul é ele, JP Morgan. JP Morgan, Ágora, que é a corretora do Bradesco, e Goldman Sachs são os ativos, são as corretoras que operam com mais intensidade na ponta vendedora do contrato do mini índice. Repito para você, JP, Ágora e Goldman Sachs, de maneira mais acentuada. Observe aqui como vem com força para baixo o gráfico, né, a linha no gráfico do JP Morgan. Do 12h10 até mais ou menos 12h20, houve aí 10 minutos em que os clientes que operam pelo JP venderam contratos do mini índice como se não houvesse amanhã. Na ponta comprada, dando liquidez para os vendidos no dia de hoje, temos BTG Pactual e temos XP. Isso no gráfico diário. Vamos olhar o gráfico de 60 minutos para a gente ver se algo muda. Vendidos, JP, Ágora e Merrill Lynch. O JP está vendido até o talo no dia de hoje, hein? Na ponta comprada, dando liquidez, XP, UBS e BTG. No gráfico de 15 minutos, curtíssimo prazo, para você que está conectado aqui à Almoção de Negócios, os vendidos são Corretora Ideal, Corretora Ágora, gráfico de 15 minutos. Dando liquidez para eles, XP, Toro, Genial e BTG. Passamos pelo Times and Trades. Coutinho, volto com você para o monitoramento técnico, o olhar gráfico no intraday para índice e para dólar também, Coutinho. Gráfico de 15 minutos na tela, pessoal. Olha só que bárbaro, né? Então, R$5,577. Foi lá, tocou, agora vira, faz movimento de correção. Objetivo do dólar, R$5,553. Então, por favor, fiquem atentos aí, vendidos, vocês têm 6 pontos de queda. O índice, exatamente a mesma coisa. Foi lá, não chegou a tocar na linha, né? Mas eu falei que tudo bem, quando o movimento é muito longo, não precisa ser preciso. Às vezes ele toca, às vezes ele chega pertinho, às vezes ele vaza, não tem problema. Como o movimento ele é elástico, já vale a viradinha. E aí eu falei, vendidos no índice, por favor, atenção, porque o índice agora ameaça fazer correção altista. Obrigado, Coutinho. No gráfico diário do Ibovespa, o nosso Ike grafista olha para esse gráfico diário e fala assim: Vini, a despeito da queda de hoje, o gráfico diário do Ibov ainda apresenta uma lateralização. Você consegue enxergar essa lateralização, Coutinho? Faz sentido? Ou você já percebe aí uma movimentação mais de baixa, Coutinho? Não, ele segue lateralizado. Quem sou eu para falar do Ike, hein? Imagina, o Ike tá certíssimo. 134,997, tá? Que é a parte inferior, parte superior. 140,243. Então, a lateralização do Ike tá aqui. Você ainda tem, sim, um espaço de queda de 135.800 a 134.900. Conta rápida, você tem aí 900 pontos de queda e ainda assim mantém o Ibov lateralizado. O que azeda, na minha forma de ver, é o Ibov abaixo de 134.997. Aí é Ibov, senhoras e senhores, índice referência para quem gosta de operar no mercado à vista, que hoje perde 1.292 pontos. Preço atual na comparação com a abertura às 10 horas da manhã do mercado à vista. Vamos voltar. O Lula tá falando ainda? Já que estamos aqui monitorando Ibovespa, vamos primeiro então continuar acompanhando o Lula. Aí na sequência a gente vai passar pelos principais indicadores dos Estados Unidos e a gente vai lá para o Jeremy Powell. Fala o presidente Lula, você acompanha ao vivo aqui na TC News. Fazer um Pix comprando as coisas que vocês produzem. É isso que nós precisamos. Está aqui o representante da indústria automobilística, do pessoal da Única. Eu cheguei nesse país aqui, eu digo, eu vou dizer para vocês, vou terminar. Eu deixei a presidência. O Brasil produzia 3.600.000 carros. Quando eu voltei 15 anos depois, o Brasil só produzia 1.600.000. Aonde é que foi a outra metade? Aonde que foi a outra metade? Esse país tinha Vale como a empresa primeira ou segunda do mundo na questão de minério. A Vale era modelo do planeta. Aí criaram uma tal de corporation, um monte de dono que ninguém é dono. A Vale hoje é a 14ª, andando para ser a 15ª. Cadê a competência? Cadê a competência? A Vale cresceu quando a China estava comprando tudo que a gente produzia.
E eu tive o prazer de participar desse momento histórico, de ligar para a China para comprar minério nosso e não comprar da Austrália. Então, companheiros e companheiras, não existe milagre. Nós vimos o que aconteceu com o Botafogo e com o Paris Saint-Germain. Nós vimos, o Paris Saint-Germain tinha 3 jogadores, Mbappé, Messi e Neymar. Esses 3 jogadores foram contratados, eles ganhavam mais do que todo o time atual do Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions League, e os 3 não foram. E perderam para o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo mostrou que futebol não é individualismo, é conjunto, é grupo, é comunidade. E nós, para ver esse país crescer, nós temos que pensar assim. Nós somos passageiros no planeta Terra, mas a empresa de vocês não é. Vocês podem morrer, se Deus quiser que vocês morram, porque eu estou querendo viver até 120 anos. Tá? Eu vou morrer, mas o Brasil continua. Agora é importante a gente saber que a gente precisa cuidar desse país. Não é jogar responsabilidade no Congresso Nacional. Coutinho, meio-dia, mais 45 minutos. Presidente Lula falou a respeito da Vale e fez também uma comparação com o futebol. Por gentileza, analisa pra gente, Coutinho, a partida entre Paris Saint-Germain e Botafogo. Botafogo ganhou de 1-0. Tô brincando. Analisa a Vale, Coutinho. Eu acho melhor, hein? Vale 3, Coutinho. Eu acho melhor. Por gentileza. Carinhosamente conhecida como Vagnão. Wagner ou Valentina? O Wagner é meu, o Valentina é do... Alguém inventou Valentina aí também. Buca. Então tá lá. Olha só, no caso de Vale cota R$50,23, Vale permanece baixista. A formação gráfica tranquilão, envelope de baixa, né? O mercado cai, lateraliza, cai. Então, sucessivos envelopes de baixa desenhado. Vale cai 0,61%. Objetivo de Vale, R$ 48,96. Obrigado, Coutinho. Vamos passar pelos principais indicadores dos Estados Unidos, porque na sequência a gente vai ouvir Jeremy Powell. Algo mudou no intraday do S&P, principalmente do S&P 500, Coutinho? Fica à vontade também para apresentar para nós Dow Jones, Nasdaq e Russell 2000. Alguma novidade? Não, da última entrada que você passou, ele já vinha caindo e cai com a volatilidade. Vamos dar foco aqui no S&P. Boa. Praticamente a mesma coisa. A hora que você falou a última vez, ele estava por aqui, ó. Continua a trajetória de baixa, volatilidade baixa, candles praticamente com o mesmo padrão de corpo, sob controle, permanece em queda. 0,01% de alta é a cotação de momento do S&P 500. Você vê que no gráfico de 5 minutos vem numa trajetória de baixa. Vamos lá, sabatina com o chairman do Fed no Senado americano, fala Jeremy Powell, nós acompanhamos ao vivo. Deficits and the national debt. But how much does tax policy affect the economy in the US? I mean, it has big effects over time. It's really not something that drives what we do. It isn't. But I think, tax policy plays over the long run a huge role in incentivizing investment, which helps growth and things like that. I think it's very, very important over the long run, certainly more important than monetary policy. Would a $4 trillion tax increase on middle-class Americans affect the economy? Now here we're getting into the bill. I understand. I'm asking how that would affect the economy and according to your data. I'm trying to not make any direct comments on the bill today, if you'll forgive me. But I take your point. Okay, I am trying to make a point. But there's got to be data that you sit on somewhere. O que eu vou chamar aqui de troca de ideias, porque o senador está perguntando sobre como projetos da ala política, projetos atuais da gestão Trump, impactam a economia de maneira estrutural nos Estados Unidos, com foco principalmente em aumento de impostos visando a classe média. Como isso afetaria a economia americana estruturalmente? E o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele diz que entende o ponto do senador, mas que
como não há nenhuma decisão concreta, não há números a respeito desse aumento de impostos para a classe média, é muito difícil ele conseguir estabelecer qual seria o tamanho do impacto dessas medidas. Então, é essa conversa agora, porque o senador insiste, ele fala, não, mas eu quero saber desse ponto específico. E o Jeremy Powell fica sem condições de responder, ou pelo menos, né, de responder da maneira que o senador gostaria de ser respondido. Vamos continuar ouvindo o chairman do Fed ao vivo aqui na sua TC News. That there will be some inflation from tariffs coming, not yet, but over the course of the coming months. And I think it's reasonable to expect that because someone has to pay. You know, this is hundreds of billions of dollars of tariffs we're taking in. Some of that's going to fall on the consumer. Not all of it's going to fall on foreign manufacturers, and that's the only insight we have, and we're just kind of wanting to see more data on that before we move. One final question about data. Our trade deficits with China, the EU, Canada, and Mexico have all significantly dropped recently. What does the data tell us about that? Well, I think that's how that would affect inflation. How it would affect inflation. I don't know that it has implications for inflation, but it obviously reflects the tariffs. I think recently you've seen Chinese imports come down quite a bit. Thank you. I yield back. Thanks. Agora, a pergunta foi a respeito das tarifas. Se as tarifas do presidente Donald Trump não vão gerar um impacto inflacionário. E Jeremy Powell respondeu esse tema dizendo que ele está monitorando a inflação e que nos dados mais recentes você não tem ainda um impacto razoável, mas que ele espera que isso aconteça, porque, né, quando a gente fala nessas tarifas, você está falando em centenas de bilhões de dólares. É o que diz ali o presidente do Banco Central americano, que se refere também ao consumidor dos Estados Unidos, que pode ser impactado em decorrência dessas barreiras a fabricantes ou barreiras impostas para fabricantes estrangeiros. O senador americano, ele cita, né, alguns países, ele menciona a China, ele fala sobre o Canadá, ele fala sobre o México e também menciona o bloco da União Europeia. E Jeremy Powell, mais uma vez, diz que sim, que é possível que as tarifas tenham algum tipo de reflexo na inflação, que recentemente os americanos viram, né, dados mostrando que as importações chinesas caíram um pouco no país. São esses os temas abordados com o chairman do Fed. Me parece que o presidente Lula encerrou a sua transmissão por lá. Ele disse que estava realmente na reta final e acabou. Então, acompanhamos aqui boa parte das falas do presidente da República neste evento que chancela, que marca o aumento da mistura do etanol na gasolina. É um evento da pasta de Minas e Energia. O presidente Lula participou. O chairman do Fed foi sabatinado ontem pela Câmara dos Representantes, o que equivale à nossa Câmara dos Deputados, e agora ele é sabatinado pelo Senado Federal. Você acompanha aqui a minha tela, investidor e investidora, com o gráfico do mini dólar, WDON25. E aí nós vemos uma lateralização nos últimos 15 minutos, R$ 5,562. R$ 5,562 é o preço de tela atual. O contrato do mini dólar avança 0,77% neste início de tarde. Considerando a composição do Ibov, vamos falar sobre a composição do Ibovespa. Coutinho vai trazer para a gente a análise técnica, o monitoramento gráfico dos ativos que mais avançam, dos papéis que mais recuam, considerando a variação percentual e também considerando os pontos. Sandra, vamos começar pela variação percentual, o top 3 de baixa, por gentileza. Top 3 de baixa, em primeiro lugar, então, Apvida, uma queda de 5,97% aos R$ 35,65. No segundo lugar, Usiminas, que cai 4,29%. E CSN Mineração recua 3,80% agora aos R$ 7,34, Vini. Muito obrigado, Coutinho. Vamos com a análise desses três papéis: Apvida, Usiminas e CSN. Agora aqui para mim, né, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, recuando 3,80%, R$ 7,34. Agora R$ 7,35. Ixi, Usiminas tá para perder a região dos R$ 4,00, senhoras e senhores. Mas primeiro a Apvida. Primeiro a Apvida, que é a que mais cai. 6% de queda para a Apvida agora, R$ 35,58, Coutinho. Bora lá.
Pessoal, Apvida, primeira coisa, né? Formação gráfica longa, então isso aqui não pode ser visto no diário. Isso aqui tem que ser visto no semanal. No semanal, a má notícia é caia 1, 2, 3, 4, 5 semanas. A boa notícia é que R$ 35,58 é ponto de compra. Então, setinha nela. Quem quiser comprar Apvida numa formação de semanal, ou seja, isso aqui não é um swing, isso aqui é uma operação mais longa, você está falando aqui de mês, não de semana, tá? Então, o que traduz isso? Compras pequenas, parciais, preço médio positivo, não precisa comprar tudo de uma vez, tá? Mas a Apvida tem um bom suporte, quem gosta da tese e quer reforçar a operação, tudo bem, pouquinho, stop curto, à medida que sobe, você vai aumentando posição. O outro é Usiminas. No caso de Usim 5... 401, Coutinho, tá na mínima intradiária. Olha, pra perder a região de R$4 Usiminas. Hoje eu quero ver você mandar em Usiminas uma compra especulativa sobre suporte. Ah, cuidado, hein? Você sabe que eu tenho problema, eu tenho tique quando começa a duvidar, né, quando Coutinho? Quando começa a duvidar, eu tenho tique, entendeu? Pra quem não tá entendendo nada, teve uma vez aqui, Usiminas caía igual agora, igual uma jaca podre, mais ou menos por aí. Do nada o Coutinho falou, pode comprar. Compra especulativa sobre suporte. Falei, Coutinho, sua credibilidade é a minha, vai tudo pro ralo. Vamos levar ferro com essa recomendação. E subiu. Ele falou, ó, não é investimento, é trade. Compra aí. Pum, subiu. Inacreditável. Mas agora eu acho que não dá não, hein, Coutinho? Agora tá feio. Agora, o ativo cota R$4,01. A operação que o Vini fala é uma compra especulativa sob suporte a R$3,68. Ixi. Não tenho dinheiro! Oxe, que isso, homem? Que isso, homem? Que isso, homem? Nossa, 3,68, tem chão ainda, hein? Tem chão. Os Minas ainda, deixa eu voltar ao gráfico. Senhora. Os Minas ainda tem um chãozinho, você tem mais conta rápida, 68, 70, 32 centavos de queda. O pessoal está chamando essa empresa de use mínimas. Você concorda com o apelido ou não? Entendeu? E o problema não é nem esse, o problema é perder o 3,68, né? Aí vai pra onde? R$1. Aí vai pra... Não, você dá uma fibada aqui, nem chega mais. Você vai ter que assumir aqui, ó. Você tá falando de 3,38. Meu Jesus Cristo. 401. 401 oficial, 3,68. Se der mais uma zedadinha, 3,38. CSN. Ferro nela também, viu, Coutinho? Deixa eu dar uma olhada nesse trem aqui. Tá horrorosa, tá aqui. CSN, eu falei muito... Porque quando você compara CSN com Vale, é exatamente o mesmo gráfico, tá? Então a diferença é que CSN já perdeu aquele suporte da Vale. Vale ainda tá aqui, ó, na parte superior. CSN já perde. Então quem tá comprado, mal comprado. CSN perde o que não deveria, R$ 7,66. O objetivo de CSN, R$ 6,63. Tem uma coisa que é raríssima de acontecer. Nós temos 2.050 pessoas nos acompanhando de maneira simultânea. Nós temos 2.050 likes. A mesma quantidade de pessoas é a mesma quantidade de likes. Aí alguém pensa, então, Vini, nem adianta pedir like, porque todo mundo que tá aí já deu. Não é verdade. Né? Teve gente que já deixou o like, já saiu, tem gente que chegou agora. Então você que faz parte da nossa audiência e não deixou o seu like, agora é um excelente momento. Vamos juntos pra cima dos 2.300, que é a meta que a Sandra Lacerda inventou aqui e tem dado bom pro nosso lado. Foi meta pra ontem, vamos ver se hoje funciona também. 2.300 likes. Vamos adotar esses 2.300. Um abraço para o Leandro M. Boa tarde pra essa seleção do almoço. Guardei o meu like pra agora. Aê, Leandrão! Leandro Parinos, boa tarde, Vini e Sandra. José Carlos de Queiroz Júnior. Agora tem o meu like, chegou! Aí, José Carlos, muito obrigado. Salve, salve para o FRV Equitação. O Coutinho passou no teste. Apresentou muito bem aqui a abertura do nosso Almoção de Negócios. O canal da Fiboninha. Arrasou, papaizinho. É você aqui ou não, Coutinho? Tem o arroba canal da Fiboninha aqui. Já tinha visto? Já. Arrasou, papaizinho. A Paula. Levei até um susto. Eu tava só ouvindo. Não reconheci a voz do Vini. Aí foi, né? Colocou a imagem. Aí viu que era o Coutinho. E ela disse, mandou muito bem. O Edcar falou, Vini, te cuida que o Coutinho mandou bem. O Praça falou, o like explodiu. Explodiu mesmo, 2.137. Salve, salve para o canal do Gilson. Olha só o Coutinho brilhando. Leandro Parinos pede Marfrig. Vamos anotar, por gentileza, Marfrig. Samuel Rodrigues. É membro do nosso canal. Um dia ainda vou participar aí com vocês. É mais do que convidado. E teve um telespectador ou uma telespectadora, agora eu não me lembro, que não mora no estado de São Paulo, mas que mandou uma mensagem no nosso WhatsApp. Eu fiquei de responder
e não consegui. Foi a Vanessa Teixeira. Vanessa Teixeira. Qual que é o DDD dela, Sandra? Procurar aqui. Se você procurar aí, ó, Vanessa Teixeira. Ela escreveu... 62. 62, ela fala com a gente de Goiás. Ela falou que vem aqui pra São Paulo, não é isso? Isso mesmo, Vini. Tá E louca pra conhecer o TC. Já é nossa convidada. Vou responder agora, tá? Deixa o programa acalmar um pouquinho aqui, Vanessa. Eu já vou te escrever aí no WhatsApp. E aí é só combinar. Horário, a gente deixa os seus dados aqui na recepção. Vai ser uma alegria te receber aqui. A Vanessa, que mora em Goiás, mas você que mora em qualquer lugar do Brasil e do mundo, inclusive aqui em São Paulo, quer conhecer a TC News? Só avisa no WhatsApp. DDD 11, número 937261318. Faço questão de ajudar aqui com o meio-campo, as burocracias da vida, pra gente receber você aqui, tá bom? Vai ser uma alegria mesmo. Coutinho, vamos lá agora pro nosso top 3 de alta. Falamos primeiro sobre os papéis que estavam operando na ponta de baixa. Agora vamos falar dos comprados. Quem tá comprado tá feliz. Ó, tinha um pedido de RD Saúde, já vai ser contemplado agora, que é o ativo que mais sobe, considerando a variação percentual. BIF3 Minerva, você sabe, patrocinadora da TC News, por isso não avaliamos. Então a gente vai na sequência com VEG e Petrobras, os 3 ativos que mais avançam. RD Saúde, VEG e Petrobras, por gentileza, Coutinho. Se bem que Petro já foi fibada. Nós já falamos de Petrobras no programa. Então, para a gente atingir um maior número de telespectadores e um maior número de papéis também, vamos com B3, Coutinho. São esses os ativos. RADL3, antiga Raia Drogasil, agora RD Saúde. Papel da VEG e também o papel de B3. B3 avança 0,44%, VEG sobe 0,68% e RD Saúde aqui tem um destaque. Sobe quase 4% num dia de queda de 1% para o Ibov. Tá gerando aí um beta importante em relação ao Ibovespa, RD Saúde. Vai você, Coutinho. Bora. No caso de RADL3, o ativo cota R$ 15,58, tangencia a parte superior de um canal. Falei com o Leozinho, falo com o Vini. Atenção, pessoal, essa figura ela é uma figura baixista, tá? A gente está na iminência do corte. Tudo bem se subir, provavelmente rebate e volta para dentro do canal. Se você está comprado, o ativo sobe nos últimos 3 dias, vale a pena a colocação de um stop. Se continuar subindo, deu tudo certo. Se cair, você estopa praticamente na máxima do movimento. Então, por favor, tenham cuidado. Depois de RADL, qual que é? Tem mais 2. VEG. VEG e o outro é? E o outro, é que agora mudou aqui. Eu tinha falado B3, mas Marco Polo Pomo 4 ultrapassou B3. Vamos com os 2 papéis então? Fechou. É VEG, B3 e Pomo. Marco Polo. Teve um telespectador que agora vai ficar pé da vida. Ele, Vini, pelo amor de Deus, chega de falar de Pomo. Todo dia alguém pergunta de Pomo, é um papel que não interessa pra ninguém, só pra quem tem. Calma, garotão. Vamos falar de Pomo de novo, o que eu vou fazer? O papel tá subindo aqui. Mas calma. O cara escreveu no chat, assim, direto, chega de Pomo. Ninguém tem Pomo, só interessa 3 pessoas no chat que tem essa ação. Chega de Marco Polo. Mas o papel tá subindo. Então a gente vai falar. Mas primeiro, VEG. Vai você, Coutinho. VEG tá horroroso, o ativo cota R$ 41,76, a figura gráfica ela é baixista, isso aqui é um envelope de baixa, cai, lateraliza, só tá esperando cair. VEG tá tentando romper esse suporte ele é exatamente 41,71, mas sem grandes novidades. Topos e fundos descendentes, ainda que num movimento lateralizado. O objetivo de VEG é R$ 38,19. No caso de Pomo 4, pro nosso telespectador, é agora! No caso de Pomo 4 cota R$ 7,68, o ativo tá bonitão, sobe, lateraliza, sobe. E agora? Sobe, lateraliza, quem sabe sobe. Qual é o problema? É que 7,85 é um ponto de inflexão no semanal, então você tem uma barreira muito forte nessa região. Nota que tocou uma, nota que tocou 2 e agora, nesse exato momento, está tentando aqui fazer algo. Comprados em Pomo 4, bem comprados. Minha recomendação, cola o stop, porque, de novo, 7,85 ele é um ponto de venda. Para seguir a análise, B3SA3? Pra gente encerrar. B3SA3 na tela. Essa daqui, a setinha tá aqui, que não me faz mentir. B3SA3 era compra a R$ 12,89. Acertou mais uma, hein, Coutinho? Acertamos mais uma. E, de novo, falamos com o Leozinho, voltamos com o Vini. Sandra, sobe, lateraliza, sobe. Comprados, bem comprados. Novas compras à disposição. Upside longo, o que significa compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Objetivo de B3SA3 é 15,04. A única coisa que eu não falei de manhã, falo agora,
é que não vai subir a 15,04 de uma vez. Esse cara vai a 14,30 primeiro, depois ele lateraliza ou corrige, e aí sim ele te leva a 15,04, o que significa que com um movimento mais longo, você está falando aqui de um par de semanas. Coutinho, agora a gente vai falar do top 3 de queda, considerando a variação por pontos. Quem já está no mercado há mais tempo sabe a diferença, variação percentual desconsidera o peso que cada empresa tem na composição do índice. A variação por pontos, ela considera o peso. Então, se você olhar a variação percentual, por exemplo, de Itaú, tem empresa caindo muito mais. Só que é a companhia que mais retira pontos do índice porque ela tem uma participação relevante, um peso na composição do Ibov. Sandra, top 3 de queda, considerando aí a variação por pontos. Quem mais retira pontos do Ibov é Itaú, Itube 4 retirando 155 pontos. No segundo lugar, Ambev retira 98 pontos e Vale 3 retira 77 pontos. Muito obrigado. Vale e Eletrobras estão numa briga aqui pro nosso top 3 de baixa. A gente vai falar de Eletrobras. Ah, por quê, Vini? Porque nós já fibamos Vale. Então, assim como já tínhamos fibado também Petrobras, pra gente conseguir analisar uma quantidade maior de papéis. A gente começa com Itaú, depois Ambev e na sequência Eletrobras, Elet 3, Coutinho. No caso de Itube, o Itube baixista, tá? Itube tá numa região de venda. A formação gráfica de Itube, ela é ruim. Por quê? Porque os topos caem, os fundos sobem, esse cara vai estrangulando e ele vai ficando no meio do canal. Essa formação, ela é uma formação adirecional. Eu tô cravando o pivô de baixa por causa da região. Quem tá comprado em Itube, por enquanto, tudo sob controle, cola o stop. O que não pode é Itube perder R$ 35,99. O próximo papel é Ambev. No caso de Ambev 3, essa daqui tá ruim. Olha Você não toma só. cerveja, né, Coutinho? Eu bebo pouco. Cerveja não é muito, Vinho? não. Vinho eu bebo bastante. É mais do vinho. Eu sou cara do destilado. Muito bem, Eu Coutinho. sou cara do destilado. E você, Sandra Lacerda? Não bebo nada, não. Os pais estão na audiência, né? É isso aí mesmo. Os pais estão na audiência e fala isso aí mesmo. Mandou bem. Saiu bem, hein? Saiu bem. Nem titubeou. No caso de Ambev, pessoal, olha É igual só. o nosso Lucas, nosso estagiário. Você lembra na festa da empresa? O que ele aprontou? Não, bebeu só água, nada. Vamos falar pra Ambev. No caso de Ambev, pessoal, olha só, é mais ou menos, se você descontar isso aqui, ó, é o gráfico de Itube. Parte superior do gráfico, lateralização com fechamento de movimento. Então, se Itube projetar o que aconteceu com a Ambev, e aí é a minha preocupação com quem está comprado em Itube não perdeu 3,599, é praticamente por causa disso. Ambev cai, cota o no 3, o no 6, já perdeu o no 337, ó, bateu em cima do no 337, corrigiu. Agora ele vai bater no 301 e vai corrigir. E Ambev busca, a priori, peraí que abriu o book de volta, o book não, boleta. Abriu 12, quem sabe faz ao vivo, quem sabe erra ao vivo. R$12,43. Quem é que tá lá na... É o Léo Pinheiro. É o Pinheiro, então né, não perde a oportunidade, tadinha. Agora ficou faltando, até eu esqueci o que tá faltando aqui, ó. Era Itube, Eletrobras. Ambev e Elet 3. Tá, a galera no chat achou curioso, Coutinho, que você falou assim, eu gosto de destilado, bebo vinho. O pessoal falou, vinho é fermentado, não é destilado. Mas é que você gosta de vinho e destilados, né, Coutinho? É vodquinha. Vodka. Vodquinha, eu gosto de uma vodquinha, mas tá certo. Peço perdão, eu tô... É a emoção do momento. É a idade. Eu chamei a 7... Mas vinho também. Bebo vinho. Gosto de vinho. Eu chamei as 7 magníficas de 7 maravilhas. 7 maravilhas. Não, outro dia aqui... essa é boa também. Calma que ainda não é sexta-feira. Ó, o Vitor Kitzman participando aqui, dia que o Irã tava atacando os Estados Unidos, depois a gente soube que era tudo um grande teatro, mas na hora a gente não sabia. E aqui na narração tal, e o Vitor Kitzman, acho que eu chamei ele umas 2 vezes de Rodrigo. E o Kitzman tão bonzinho, né? Eu falando Rodrigo, o cara chama Vitor Kitzman. E ele, Vini, vamos lá, tal. Aí pedi desculpa pra ele depois nos bastidores, né? Ele falou, não, Vini, eu também erro o nome de todo mundo. Falei, cara, é gente boa. Vamos lá, Eletrobras, Elet 3, Coutinho. Esse aqui tá desenhadíssimo, né? Mercado cai, mercado lateraliza, mercado caiu. Então, envelope de baixa já. O ativo cota 3958, objetivo 3902. Você tem aqui um pseudo envelopezinho aqui que você enxerga melhor no gráfico de 60 minutos, ó. Cai, lateraliza, vai cair. Comprados, mal comprados, a sua última chance de respirar é 3902. Se Elet 3 perde 3902, aí a coisa azeda.
Não vamos falar a respeito do top 3 de alta em relação aos pontos, porque como temos poucas empresas subindo no dia de hoje no mercado local, as companhias são as mesmas. Então a Raia Drogasil é a que mais entrega pontos para o índice, RD Saúde já foi fibada, Petrobras Petri 4 é a segunda, entrega cerca de 34 pontos, já foi fibada, e VEG, que há pouco renovou máxima intradiária, agora cota 41,76, 0,77% de elevação, 30 pontos é o que VEG entrega para o Ibov no dia de hoje, também já foi fibada. Então é por isso que nós não vamos falar aqui a respeito dessas 3 ações. Na sequência, aí sim, perguntas da nossa audiência, tem gente falando de PRIO, tem gente pedindo IRB, no chat tem um monte de pergunta, tem foto da galera, tudo isso daqui a pouco. TC News, seu resultado é a nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. Aí, meu filho, você já imaginou estar online com os principais nomes da Traders, discutindo o que realmente move os mercados? Nunca imaginou? Então feche os seus olhos e imagina agora, a cada trimestre, os executivos e sócios da Traders se reúnem para uma conversa exclusiva com os temas mais quentes do momento. Estamos falando de nomes como Buca, Pedro Albuquerque, fundador e gestor do Fundo Cosmos, Israel Massa, o viking do mercado, pediram para falar o xerife da comunidade, Eduardo Baroni, o nosso CEO, e mais um time de peso, o Kevin, o Fernando Marques, o Ulig, o Patrick e outros nomes aqui da nossa comunidade. E agora, para participar de tudo isso, para ter esse encontro exclusivo, o que você faz? Imagina só o que você faz, tem um QR Code aqui na sua cara, bebê. Você pega o seu celular, você pega a câmera aí do seu aparelho e você aponta para o QR Code. Aí você vai se inscrever, você vai baixar o nosso aplicativo. Depois que você colocou os seus dados dentro do app da Traders, você precisa realizar uma única operação de renda variável. Compra uma ação, compra índice, vende, faz o que você quiser. Faça uma operação de renda variável até o dia 2 de julho, que marca exatamente um mês do lançamento da nossa corretora da Traders. Pronto, você conquista a medalha de fundador e o acesso direto a essa reunião. Atenção, garotão, o prazo vai até o dia 2 de julho, eu reforço. E para manter o seu acesso garantido, basta seguir ou basta continuar fazendo, uma operação de renda variável a cada 30 dias. Só uma, tá bom? É exclusivo, é estratégico, é imperdível. Essa é a Traders. Pronto? Gostou do convite? Não, tem que dar uma enfatizada aqui. Não dei. Será que converteu alguém? Principalmente na hora que você fala. Que é pra galera se despertar. É sensacional. Pô, depois eu vou dar uma olhada entre 1h10 e 1h11 da tarde, se alguém baixou esse aplicativo aí. Vou monitorar, vamos ver se foi bem o pitch de vendas. Boa. Senão eu mudo, senão amanhã eu falo uma coisa mais séria, meu William Bonner. Bom, pessoal, temos aqui uma oportunidade incrível para te oferecer no dia de hoje. Você não pode perder. Boa noite. Vamos lá, Sandra Lacerda, vamos com as perguntas aqui do nosso público, da nossa audiência, começando hoje pelo WhatsApp. 3 perguntas do WhatsApp. Se você mandou mais perguntas, saiba que é a Sandra que não respondeu. Sandra que não fez a pergunta. Gente, ele que tá impondo 3 aqui, eu já tô Tem avisando quantas? que tem mais de 3. Tem Deixa eu quantas? ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 8 8? perguntas. Então vamos com 4 no primeiro momento, metade, depois até 1h30, vamos ver se a gente consegue a outra metade. Vai você, Tá Sandra. vendo, pessoal, que eu não faço por vocês? Mandou a bem, hein? Sandra Lacerda. Mandou bem, hein? Ê, Sandra Não Lacerda. bebe rápido, hein? Vai te falar, hein? É Bora lá, rápido porque então. não bebe, os neurônios estão em dia. Vai você, Sandra. Pedido do Vladimir Teles Menezes, BBSE3, Coutinho. BBSE3, BB Banco Seguridade. do Brasil. Não, BB Seguridade. É. Não, BB Seguridade. BB Seguridade, Banco do Brasil. Não, é o braço do Banco do Brasil do setor de Setor seguros. de seguros, isso. Ruim, olha só, ruim e horroroso, né? Cai, lateraliza. Então, dá-lhe envelope de baixa. O ativo cota 3502, objetivo 3365. Objetivo 3263, espero que você esteja vendido. Coutinho, vamos aproveitar só porque falamos de BB Seguridade, falar também de Banco do Brasil, porque essa ação está sempre no radar agora do nosso público depois dos dados operacionais referentes ao primeiro TRI deste ano. E aí, Coutinho, continua ruim, né?
Cai, lateraliza, só tô esperando cair. Dá pra cair mais, Coutinho? Lógico, 2105, você vai comprar Ixi, ela a Maria, hein? 1985 e reitero, o 1985 não é fundo. Pra mim é um suporte que a gente vai esperar chegar lá no 985, ver o que vai acontecer, pra ver realmente se ele vai fazer fundo pra gente começar o processo de compra. Quem tá comprado tá tomando um calorzão, quem tá querendo comprar no sentido de reversão, eu aguardaria, recompraria, mesmo que um pouquinho mais caro, acima de 2217, para que pelo menos você tenha uma formação de correção montada. Sandra? Próximo pedido é do Giovanni, DDD 61. Ele pede Banco ABC Brasil, ABCB4, Coutinho. ABCB4. Tem notícia, a gente tá com o ABC Brasil aqui. Depois que o Coutinho trouxer a análise gráfica, a gente mostra a notícia. Primeiro você, Coutinho. Ó, os fundamentalistas que eu acompanho dizem que esse papel tá bem descontado. A gente pode até falar com o Gabriel Junqueira, não sei o quanto ele monitora, mas amanhã, quinta-feira, a gente vai receber aqui um convidado que só olha para banco, professor Carlos André. Já participou algumas vezes aqui junto com a gente e vamos falar sobre os fundamentos de diversos bancos. Alguns especialistas que eu monitoro, que eu converso, dizem que, do ponto de vista fundamentalista, a ABC Brasil é uma oportunidade. Graficamente falando, Coutinho, qual que é a tendência do ativo? Tá bonitão. Olha só, sobe, lateraliza, sobe. O ativo agora vai dar uma oscilada no 22,22, tá? E o objetivo desse cara é 22,98. Final de movimento, não faria novas compras, manutenção. O gráfico, nota, ele tá no semanal. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas. Então, assim, o upside, inclusive, é mais do que 22,98, o upside desse movimento é 23,98. Então, assim, extremamente bem comprado. Compras, eu acho que tá curto, vou deixar como manutenção. Se alguém quiser fazer compra, mesmo processo, pequena, parcial, preço médio positivo. ABC Brasil aprova pagamento de 261 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Matéria do portal Money Times, assinada pela Gabriela Mendes. Você, Sandra? O Banco ABC Brasil anunciou ao mercado nesta quarta-feira a aprovação do pagamento de juros sobre capital próprio, JCP, referentes ao primeiro trimestre de 2025. Serão distribuídos 261,3 milhões de reais, o equivalente a R$ 1,08 por ação ordinária e preferencial. Terão direito aos proventos da empresa os acionistas com posição acionária até o dia 30 de junho, que será na próxima segunda-feira. A partir de 1º de julho, os papéis passam a ser negociados ex-JCP, ou seja, sem direito ao pagamento. A companhia também informou que o pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado no dia 10 de julho de 2025. Então, informação completinha para você aí do Banco ABC Brasil. Temos mais duas perguntas do WhatsApp e depois chat do YouTube com um olhar todo especial para quem é membro do nosso canal. Você primeiro, Sandra. Pedido de Ezetec do Eticar, que nos acompanha do Ceará, Fortaleza. O Eticar também está no nosso chat do YouTube. Ezetec, empresa do setor de construção civil voltada para o público de alta renda, Coutinho. Tá ruim, olha Ixi. só. Fica. Ezetec tá ruim há um tempo já, hein, Coutinho? Ela tá lateralizada há um tempão. Ó. E agora ela lateralizou e resolveu fazer um envelope de baixa, né? Então é o cai, lateraliza, cai. A fibada você pode fazer longa ou curta. Se você fizer curta, o rompimento a confirmação de baixa se dá a 12,69, objetivo 11,76. Se você pegar e fizer uma fibada mais longa, você pode fazer daqui, por exemplo. Olha só, aí você tem pior ainda, R$ 11,24. Em ambos os casos, baixista. Ambos os casos, a perda é 12,63 e é dali para baixo. Para fechar os pedidos aqui no nosso WhatsApp, do Leandro, DDD 14, pede Brava Energia, Coutinho. Vamos dar uma olhada em Brave 3. Essa daqui fazia... Não, ela já piorou, olha só. Brava tinha um canal de alta, tava bonitona na foto. Vou tirar o fibo para dar uma limpada. Então ela era altista, ainda que num movimento que eu chamo de errático. Então sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta. O que me preocupa? Esta perda me preocupa, né? Não ontem, mas hoje, que eu tô 100% fora do canal, imaginando que o mercado fechasse dessa forma. O fibo correto, você vai ter que transladar esse cara para cá. E aí, o que acontece? Você tem Brava em ponto de compra. Só que é uma compra especulativa. Por quê? Porque você tem uma lateralização e você tem uma figura de baixa. Então, beleza, sem problema nenhum.
A gente vai colocar a setinha aqui. Quem gosta de Brava, mesma coisa, só vamos deixar registrado. É uma compra com risco um pouco acima do normal. Então, de novo, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. O próximo papel é PRIO. Eu perdi o nome do telespectador, mas pra gente seguir no setor de petróleo, é membro do canal, pediu há pouco PRIO. Vamos com ela, Coutinho. Ixi, tá ficando feio, hein, Coutinho? Tava bonita, agora tá voltando uma parte aí dessa movimentação de alta. Tá, bateu no 4371, lateralizou e agora faz um movimento de correção. A fibada de PRIO é daqui para cá. Quem está comprado, por favor, fique atento. Você tem agora próximo objetivo de PRIO. Vamos dar só uma limpada para facilitar a minha vida. O ativo cota 4108. Você tem o primeiro suporte a 3995. Então, no curto prazo, passa a estar mal comprado. O ponto de entrada de PRIO é R$ 37,18. Então, por favor, fique atento. Se você está comprado na expectativa de ficar posicionado, você corre o risco de tomar um calor a 37 para aí posterior alta. Pelo tamanho da figura, virou semanal, virou trade de mês. Obrigado, viu, Coutinho? Próximo pedido, direcional. O Sardinha do Metaverso, membro do nosso canal, tá pedindo direcional. Empresa do setor de construção civil, mas diferente de Exetec. É uma empresa voltada para o público de baixa renda. E diferente de Exetec, que está lateralizada há um tempão, direcional está em região de máxima histórica, Coutinho. Tá bonitão. Quem tá comprado tá bem comprado. Dá para dizer que esse gráfico é direcional? Dá pra dizer que esse gráfico é direcional autista. Aí, ó. Você entendeu a piada? Lógico que entendi, lindinho. Aí, achou lindinho. boa a piada? Eu achei. Vai ter... Não, achei. A pergunta é, vai ter o videozinho da Sandra? Ah, teve semana passada, você não lembra? Que foi um vídeo engraçado pra caramba. Ah, então agora tem essa semana, né? Essa semana é o sexta-feira. Lucas. Essa semana é o Lucas que escolhe. O Lucas foi bem aqui no primeiro vídeo que ele escolheu. Mandou bem? Mandou bem. Depois ele saiu de férias, não. Ele foi trabalhar um pouco no Manhã TC News. Verdade. Aí ele não escolheu mais. Então, sexta-feira, nosso estagiário Lucas Ude, o pescador, é que vai definir o vídeo engraçado da semana. Mas calma, Coutinho, calma. Que o meu, daqui a algumas semanas, você vai poder rir de novo. Nossa, qual Daqui que foi o 3 seu da última semanas. semana, Sandra? Da semana passada? Foi o cara da geladeira. Puxa vida, o cara quer comer... Não, vamos lá. Coutinho. Direcional. Direcional, por favor. Direcional, é autista. Direcional. Eu só lembro em casa eu fazendo assim. Eu falo, eu rio, não rio. Tava remoto, eu tava né? remoto, é. Rio, não rio. Direcional, R$ 42,13. Objetivo, R$ 46,60. Comprados, bem comprados. Boa notícia. Envelopezinho de alta. Monta uma figura gráfica que me impulsiona. Novas compras, acho curto. Você tem aí R$ 4,00 de upside num papel de 46. Fica a critério, se for entrar, compras pequenas, parciais, preço médio positivo. Eu vou sacramentar esta operação como manutenção. Eu acho mais fácil colocar o stop e ir protegendo a operação que sobe. O ativo sobe desde janeiro 25. Sobe e avança muito bem direcional. Para quem está comprado ao longo desse ano, certamente está conseguindo aferir ganhos exponenciais em direcional. Coutinho, ouro, é o pedido do Chapolin Trader. Aí eu acho que a gente vai sair, né, da do Profit Pro, seguimos na Nelógica, mas para utilizar agora a plataforma Black Arrow para falar de ouro pro Chapolin Trader. Eita! Quem pode com as suas astúcias, Coutinho? Lateralizado, ativo cota 3.327. Tinha um canal de alta que foi perdido, então isso aqui a gente pode pegar e tirar fora. O ouro, lateralizado desde abril 25, então você tem abril, maio e junho, praticamente aí 3 meses lateralizado. O ouro, se você tirar um pouquinho só, olha só o upside desse cara. Ou seja, fez todo o processo aí do início do ano. O ouro, ele foi o ativo de segurança, mas a partir de abril, você viu que ele meio lateralizou. Ele não corrigiu, mas ele para de subir. Ele faz aqui um movimento de volatilidade errático, né? Ou seja, fica aqui batendo no canal. Em maio ele até tentou, mas de novo, não consegue romper 3.430, volta para dentro do canal, volta com o envelope de baixa, permanece aí nessa direção, nessa lateralização de forma horizontal. Achei o nome do telespectador que pediu PRIO, foi o Cleiton Mota. Outros também pediram, mas o primeiro foi o Cleiton Mota, membro do canal. Falamos de PRIO, beleza, Cleiton? Agora, o Nicolau pede Bitcoin. Bitcoin também na Black Arrow. Vamos lá falar de Bitcoin, especialmente para o Nicolau, que está conectado com a gente.
Vamos lá. No caso do Bit, a gente falou de manhã cedo, então olha só, prestem atenção aí quem tá de olho no Bitcoin. O Bitcoin sobe nos últimos 3 dias úteis, só que o Bitcoin, ele tá desenhado, dá pra enxergar, dá. O Bitcoin, ele tem um canalzinho de baixa, tá? Então o ativo cota 107 mil dólares. O Bitcoin, ele tem que dar uma estacionada a 109.400 dólares. Se romper, ele vai testar de novo o 112.050. Figuras gráficas como essa, geralmente não rompem na primeira. Então ele rompe o 109, testa o 112, cai, e aí sim, lateraliza para subir de novo. Então é um trade mais longo, a expectativa é de você falar de semanas, não de dias, tá? Nesse compasso, testa 109.400, testa 112, cai para testar 112 de novo, se for a toada altista. Senão ele vai bater no 112 e vai voltar para dentro do canal de novo. Obrigado, viu, Coutinho? Um abraço aqui pro Marco Arantes, membro do nosso canal. Colocou minha cabeça no chat, quem é membro do canal ganha um pack, né? Com várias figurinhas. Cabeça do Vini, por onde te envio uma sugestão para o programa? Ó, pode mandar aqui no chat do YouTube, pode mandar no nosso WhatsApp, DDD 11, número 937261318, ou pode mandar ainda um direct no nosso Instagram. O Samir da Silva Rosa, que é membro do canal, fez isso. Respondi ao Samir ontem à noite. Demorei um pouquinho, mas respondi. Tá bom? Então você escolhe aí. Aí ele diz o seguinte, eu não sei se a sugestão já é essa, mas é o Marco Arantes que odeia Pomo 4. Daqui a pouco vem alguém pedir Marco Polo. Empresa que não cheira nem fede para os traders, só interessa para quem tem mesmo na carteira. Já falamos, já passou, você nem sentiu, nem doeu. Obrigado, Marco Arantes. Um abraço para o Home Brokerage, que está aqui com a gente também. Ele está de olho no mini índice e no mini dólar. Daqui a pouco a gente volta de novo para o intraday dos dois ativos. Ike Grafista, membro do nosso canal, obrigado. E temos aqui o Sauá Fará, membro do canal também, pedindo para olhar, né, com mais detalhamento, Nasdaq, Coutinho. Nasdaq, a bolsa tecnológica dos Estados Unidos. Olha, 3 pedidos gringos na sequência, né? Foi ouro, Bitcoin e agora Nasdaq. Tem alguma coisa acontecendo em Nasdaq que chamou a atenção do nosso Sauá Fará? Olha só, Nasdaq nas linhas horizontais brancas, lateralizado desde maio 25. Nasdaq, se eu não me engano, acho que foi hoje ou ontem que eu tracei esse canalzinho. Nasdaq dá uma boa subida. E aí a parte importante é, o rompimento de 21.400, ou seja, eu saio do canal. E agora o rompimento de 22. Pelo candle de hoje, não vai ser, né? Porque sobe menos, vira, cai. Então, se o mercado fechasse agora com essa fotografia, para mim amanhã era queda, né? Sobe menos, vira, cai. Sobe menos, vira, cai. Então, assim, Nasdaq vai bem, desacelera no dia de hoje, o candle de hoje menor que o de ontem, menor que o de antes de ontem. Então mostra já a brincadeira do abalamento, tá? Que é um movimento de desaceleração. Mas vai bem, você vê que pelo menos eu saio daquela inércia horizontal, vou agora para um movimento um pouquinho mais vertical, mas como a gente falou, né, Estados Unidos, para destravar, tem muita coisa para o mercado destravar, mas em contraposição, olha a resiliência do mercado americano, de tudo que está acontecendo, a gente voltar para as máximas. Obrigado, Coutinho. Vamos falar agora a respeito de Marfrig. O Leandro Pari nos pediu mais cedo, a Sandra anotou, ela me lembrou aqui, muito bem lembrado. Marfrig, por gentileza, Coutinho. No caso de Marfrig, olha só, o ativo está montado numa figura por enquanto interessante, né? Então você tem sobe, corrigiu, subiu, lateralizou para subir. Qual é a minha preocupação? É que essa lateralização, ela lateraliza na parte superior do gráfico e aí ela faz o quê? Cai. Então esta queda aqui me incomoda. Então isso aqui começa a desenhar um envelopezinho de baixo. Então se você está comprado em Marfrig, fique atento, Marfrig não pode perder 2291, se perder azeda, tá? Não vejo ponto de compra, não vejo compra especulativa sob suporte, eu vejo cuidado, porque esta figura vai te levar a 25,9. Intelbras está ganhando um certo protagonismo aqui da nossa audiência, né? O papel acho que está dentro de um canal, ou rompeu esse canal, ó, rompeu o canal, né? Rompeu o canal ali, ó. Acho que é isso que tá chamando a atenção do nosso público. O Edson pediu Intelbras, Coutinho. Intelbras, você tem o rompimento de R$16,54 com o objetivo de R$16,74. O ativo sobe bem, sobe aqui há praticamente 2 semanas e meia. Hoje tá dando uma pancada, mas, de novo, nada que deforme a formação gráfica altista. O movimento permanece altista, o stop
sempre importante. Objetivo de Intelbras, 1674, 1748. Muito bem. Mensagem do Rafael Sasaki. Like dado na hora do almoço. Melhor parte da TC News, com todo respeito às demais faixas, mas ninguém supera Fiboninha mais Sandrinha. O quê? Tem a Fiboninha, tem a Sandrinha, Olha é só. insuperável. Obrigado ao Rafael Sasaki, mandou mensagem pra cá. Muito bem. Aí o Rafael Sasaki, depois de tantos elogios, ele fez um pedido. Ele tá de olho no Brent, Coutinho. Bom pedido, vamos voltar a falar de petróleo. Obrigado, viu, Rafa? Obrigado pelo pedido, obrigado pelos elogios também. Aliás, quem tem que agradecer é você, Sandra. Ele elogiou foi você. Ah, obrigada. Aí, muito bem. Elogiado Eu e a aqui. Fiboninha. E agradecido. Agora, agradece pela Fiboninha aí, Coutinho. Fiboninha ama todos vocês. Quem não sabe, a Fiboninha tem um Insta, @Fiboninha. Eu falei isso ontem no... Sim, isso é um absurdo. O meu papai está agora na TC News. Gente, vamos lá dar o like? Nada, a Fiboninha viaja, a Muito Fiboninha bom. foi pro hospital na cirurgia da Flá. A Fiboninha entendeu? Fiboninha agora que você não tá sabendo, ela já tá fazendo alemão e mandarim. Fiboninha tá Nossa. animada, meu. Tô falando, os bebês reborn, gente, são tratados melhores que seres humanos. Entendeu? Bobear, o Coutinho tá gastando mais com a Fiboninha do que com ele. Coutinho, Brent pro Rafael Sasaki. O Brent eu tinha dado o call de compra, tá? Nessa formação eu tinha esquecido de colocar a seta, coloquei agora. Quando eu digo a compra do Brent, logicamente eu me refiro aos derivados que são relacionados ou correlacionados a petróleo, tá? Brent tem um suportão a $66,40, o ativo cota 67,52, formação gráfica, de novo, longa. Então isso aqui não é um movimento em V, não imagino que o Brent suba a não ser por uma condição externa. Tá? Se for um movimento orgânico, você tem um movimento de recuperação altista e aí quem está comprado em correlacionados de Brent, a priori devem se dar bem. Sauá Fará, membro do canal, ele falou sobre Nasdaq, mas eu entendi mal a pergunta dele. Ele está posicionado em um ativo de Nasdaq, que é SOFI. SOFI. Isso. O ativo está sendo negociado agora, você vai ver aí, Coutinho, até me corrige, por gentileza, mas acho que está na região dos $16. 16,02. Só que ele está posicionado esperando a queda desse papel até sexta-feira em 15,50. Então, para ele ganhar dinheiro, esse papel tem que sair dos atuais $16,02, SOFI, a Soft Technologies, e aí ele quer saber se é uma boa, se tem chance, tecnicamente, se ele tá bem posicionado. Parece que ele tá aí correndo um risco, hein, Coutinho? Tá, ele tá vendido no papel e Tá ele quer saber se vendido. cai. Isso, agora tá 16,02, para ele ganhar dinheiro tem que bater 15,50. Não, a priori não. Ixi, Você tem, Sauá Fará. ó, você tem uma longa figura gráfica em branco, que é um pivôzão, né? Então você tem aqui, ó, envelope, sobe, longa lateralização e alta. E aí em amarelo você tem uma segunda figura gráfica, aí nesse caso sim, um pivô de alta. Então você tem duas figuras gráficas de alta. Eu acho que você vai tomar calor. Cuidado então, Sauá. Aí nesse caso é assumir o erro e estopar, Coutinho? Você Sempre. estoparia? Sempre. Na verdade, as boas práticas dizem o seguinte: você não entra numa operação sem stop. Então, se você entrou sem stop, você perdeu o controle. Se você perdeu o controle, você zera mercado. Perigo. Ou, em inglês, dangerous. É isso, Sandra Lacerda? Danger. Eu faço a tradução pra vocês. Depois a gente traduz aqui na hora, no ato. JPS. Ó, temos mais 3 minutinhos de Coutinho. Depois vem aí Luciano Costa com todas as informações do setor de energia para você, investidor e investidora. Agora, JPS, membro do canal também, sempre com prioridade. Braskem, Coutinho. BRKM5. Bola contigo. Tô na plataforma errada, BRKM5. Agora tô na plataforma certa. Boa. No caso de Braskem tá lateralizado com viés baixista, né? Então, lateralizado com viés baixista. A figura cai, lateraliza, cai. Envelopão de baixa, deixa descer. O ativo cota R$ 9,18. Objetivo R$ 8,71. O gráfico de Braskem é uma cópia do gráfico de Vale, que é uma cópia do gráfico de CSN. Praticamente a mesma figura gráfica, a mesma modelagem, todos eles com a mesma figura. Braskem e Vale um pouquinho mais atrasadas, CSN já rompeu o suporte. Obrigado, Coutinho. Marco Seravolo, membro do canal. Coutinho, socorro. Ou em inglês, help. Comprei... Léo é rápido, hein? Comprei Kepler.
a 8,10. Comprei BMG B4 a 4,65. Então ele está posicionado em Kepler Weber a 8,10 e em BMG a 4,65. Estou com medo. Diz Marcos Ceravolo. Marcos Ceravolo, calma. Estou com medo. Vamos começar com Kepler, 8,10. Motivos pra ter medo ou não? Lindão, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Ih, Marcos Ceravolo. Olha aí, só. Pergunta antes aqui, Marcos Ceravolo. Dá uma ligadinha antes, porque, lindão, bateu na primeira, corrigiu. Bateu na segunda, corrigiu. Bateu na terceira, corrigiu. Montou um pivô de baixa. Esse cara cota 7,87. Minha percepção, zero. Porque o objetivo desse cara é R$ 6,87. Ixi, então essa aí... Essa aí pode estopar. Essa pode estopar. A outra é... É que você não considera as figuras, né? Mas eu que tô tentando aprender, aquilo ali é uma figura clássica de topo duplo, não é, Coutinho? Aqui? Aí. Essas duas? É. Você pode considerar, que o topo duplo ou o fundo, você geralmente tem ele nas extremidades das figuras, né? Então, por exemplo, esse cara aqui, ele ficaria melhor desenhado se você colocasse um topo duplo aqui, ou se você fizesse um fundo duplo nas extremidades do movimento. Tá? Quando você falou extremidade da figura, eu falei, mas tá no canto. Mas não, a extremidade aqui, que você diz é alta ou baixa? Isso, quando você fala de topo duplo, você geralmente joga ele para a parte superior do gráfico, assim como o fundo, você joga ele para a parte inferior. Obrigado, Coutinho. Mas a análise, ela tá correta. É só você deslocar ela. E BMG? BMG 4,65. Ele tá com medo também. 4,65. Ô, Lindão, você tem que colocar stop, né, Lindão? Ele comprou... Quanto tá agora, Coutinho? 3,55. Ixi, deixa eu até ver. Dá uma olhada se é isso mesmo. É, 4,65 mesmo. Ih, Marcos Ceravolo. Não pode. Jura? Ele falou aqui, comprou a 4,65. 4,65. Não, ele deve ter escrito errado, porque olha só, deixa eu jogar uma coisa. Só se ele tá posicionado há muito tempo, né? Esse é o problema. 4,65... Será que é 3,65? Deve ser. Ele digitou olha 4, só, aqui tá 4,65. 4,65 é janeiro de 2020. Não. É aí antes de pandemia. Não, e 3,65? Vou supor beleza. que ele digitou errado. Tô supondo, hein? Deve ser 3,65. 3,65 faz sentido. 3,65 é aqui, ó. 3,65, beleza. 3,65 ativo cota 3,55. Deve ser 3,65. Deve ser que ele tenha digitado errado. De qualquer forma. Lá, ele acabou de escrever no chat. É isso mesmo, é 3,65. Ele digitou errado. Tá. A pergunta veio como 4,65, mas ele tá comprado em 3,65. Bora lá. 3,65, 3,55, 3,55. Olha só, você tá mal comprado no seguinte sentido. Você tem esse suporte aqui no 3,58, só que esse suporte montou um belo de um envelopão de baixa. Então ele tá te jogando para baixo do suporte, tá? Então fica atento. O movimento ele não é tão longo, mas aí você vai pagar para ver. E aí, de novo, o que diz as boas práticas? Quando você entra numa operação, stop gain, stop loss obrigatório. Então, se você tá fora de controle, zera, encerra, porque se der errado, pode dar muito errado. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Como passa rápido, Coutinho? 1h30 já aqui. Hoje você fez barba, cabelo e bigode. Você abriu o programa hoje, Abriu o programa. Vamos fazer até um corte daquele vídeo. Aquele ali realmente é histórico. Pô, você mandou bem, Coutinho. Porque eu falei, eu quero ver pra onde ele vai depois do Olá Investidor e Investidora. Olá. E você foi muito bem. Coutinho, sexta-feira a gente se encontra de novo. Muito obrigado, até lá. Obrigado, lindão. Tá bom? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde pra você, Sandrinha. Tchau, tchau. O meu bíceps de Fibonacci, muito obrigado aí por mais um dia de vida, tá bom? Muito obrigado. Tchau, pessoal. Com Deus.